Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cálculos com a Skłodowska, aqui no vosso canal onde vocês aprendem na prática. Aprendemos todos na prática. Depois de muito tempo, eu trouxe para vocês rácios financeiros, propriamente os rácios de estrutura, ok? Segundo o Peter Lynch, espero ter pronunciado corretamente, os rácios financeiros são como uma lente que permite aos investidores e gestores enxergarem através dos números para compreender a verdadeira saúde financeira da empresa, ok? Um dos principais documentos para os rácios financeiros, pessoal, é o balanço patrimonial, ok? Então, eu tenho aqui do lado o balanço patrimonial e vamos determinar através deles os rácios de estrutura. Rácio de estrutura é uma composição, né, ou seja, é uma das categorias dos rácios financeiros. Os rácios de estrutura, pessoal, rapidamente, o que são? Os rácios de estrutura ou índice de estrutura, elas fornecem uma visão clara da arquitetura financeira de uma empresa. Elas revelam sua posição relativa em termos de dívida, capital próprio e ativos e auxiliando na avaliação de sua estabilidade e capacidade de financiamento. E o segundo, John Decherd. Qual é o nosso objetivo dos rácios financeiros? É determinar, através daqui do balanço, atenção que, rapidamente, os ativos no balanço representam as aplicações, correto? As aplicações, os investimentos da empresa. Já o capital próprio mais o passivo representam as origens ou financiamento. Então, os rácios de estrutura avaliam o grau de autonomia financeira e de endividamento ou de dependência a terceiros, ou seja, por quanto, em termos de peso, a empresa contribuiu ou financiou com capitais próprios ou capitais de terceiros as suas aplicações. Ok, pessoal? Rapidamente é isso. Mais pesquisa, mais teorias à volta disso. Então vamos começar com o grau de autonomia, ou autonomia financeira, ou índice de autonomia financeira. Ok? Ela avalia ou determina, refere-se à capacidade que a empresa tem de financiar suas operações com recursos próprios, ok? Com recursos próprios. Então, meu teclado não está bom, é por isso que eu coloquei aqui um teclado virtual. Eu vou para o Word, que fica mais fácil colocar as fórmulas, ok? As fórmulas devido às equações do Word. Então vamos a isso, pessoal. O grau de autonomia vai ser igual a capital próprio dividido pelo ativo total vezes 100. Atenção, ativo total líquido, ok? Não coloquei essa observação, mas ativo total líquido. Ou seja, temos que subtrair as amortizações e todas as deduções possíveis do ativo, ok, pessoal? Então vamos a isso. Vamos colocar aqui. Vamos para o primeiro ano, porque temos aqui um balanço sucessivo, ok? Que apresenta exercícios do ano de 2022 e 2023. Por quê? Porque o objetivo é fazer uma análise financeira. Ok, pessoal? Através dos rácios. Atenção que existem variados métodos, mas aqui nós vamos utilizar os rácios e nesse vídeo rácios de estrutura. Então, rácio de autonomia financeira mede a capacidade da empresa de financiar os seus ativos, as suas aplicações, correto? Com capitais próprios, dinheiro próprio da empresa. O que é que representa dinheiro próprio da empresa no balanço? Capital próprio, pessoal. Então, vamos ter aqui, vamos para o ano de 2022, que é essa primeira coluna, né? Ou segunda, né? 2022, então vamos fazer 12.850.000 a dividir pelo que, pessoal? Pelo total do ativo, ok? Pelo total do ativo. Então, temos aqui total do ativo, 27.050.000. Então, vamos fazer 12.850 a dividir por 27.050. Então, tudo isso vezes 100. Vamos a isso? Então, aqui está, corresponde a 47,5% ou 50%, ok? Ou seja, 47%, pessoal, 47,5%. Muito bem. Vamos agora determinar o grau de dependência,
ok? O grau de dependência é igual a capital alheio sobre o ativo líquido, né? O ativo total líquido vezes 100. Atenção que ela deve sempre se complementar com o grau de autonomia. Por quê? Porque se a empresa não está a financiar com capitais próprios, então estará a financiar com capitais alheios, correto? Então os dois formam aqui o total de 100%. Então vamos a isso. O que representa o capital alheio da empresa? O passivo, ou seja, os financiamentos externos que pertencem a outrem, né? A outras entidades que não pertencem à empresa, pessoal. Então, este é o grau de autonomia. Vamos também determinar o percentual. Então, vai ser aqui o nosso passivo não corrente, o total do passivo não corrente mais o total do passivo corrente, ou seja, a soma dos dois passivos ou o passivo total corresponde ao capital alheio, ok? Muito bem. Então, para não ser difícil de perceber, nós temos aqui que o passivo não corrente corresponde a 7 milhões e 300 mil para o ano de 2022. Então, vamos ter este valor mais o passivo corrente. O passivo corrente que temos aqui corresponde a 6 milhões e 900 mil. É só somar aí, eu estou a usar o Excel, então fazer automático. Né? Se somarmos esse valor, vamos perceber que vai dar a 14 milhões e 200, acredito eu, né? 14 milhões e 200. Então eu estou a fazer aqui tudo automático e vamos dividir por quanto? Pelo total do ativo, que é 27 milhões e 50 mil. Então vamos a isso, colocar aqui igual. Atenção que deve corresponder ao que não foi financiado pelo capital próprio, correto? Então, temos aqui 0,5, eu vou colocar isto em percentagem, né? Vou colocar isto em percentagem, vamos a recuar aqui 2 vírgulas, boa. Então, temos aqui 52,5%, pessoal, 52,50%. Olha aqui que o capital, que o grau de autonomia financeira complementa-se, né, com o grau de dependência, ou seja, o quanto a empresa financiou as suas aplicações, o seu ativo, com dinheiro de terceiros. Pode ser aqui empréstimos obtidos, fornecedores, de contas a pagar, tudo isto, ok, pessoal? Muito bem, que bonito. Então, temos aqui de 2022 esses dados. Outro rácio que vamos utilizar aqui nos rácios de estrutura, pessoal, é o grau de cobertura do ativo fixo. Então, vou colocar já a fórmula. Muito bem, então temos aqui a fórmula do grau de cobertura do ativo fixo, que é igual a capital permanente a dividir pelo ativo fixo vezes 100. Bora lá entender o que é que forma o capital permanente. Pessoal, o capital permanente é o mesmo que capital fixo e ela engloba, né, os financiamentos a médio e longo prazo da empresa. Financiamentos de médio e longo prazo correspondem ao capital próprio mais o passivo não corrente. Ou seja, não vamos considerar os passivos correntes, ok? Capital permanente é igual a capital próprio mais o passivo não corrente, ou seja, financiamentos de longo prazo. E esses financiamentos de longo prazo, em condições normais, para uma saúde da empresa, elas devem financiar 100% o ativo corrente. Okay? O ativo fixo, me desculpem. O ativo fixo. E o que é que representa o ativo fixo? Ativos não correntes da empresa. Ok? Então, vamos somar aqui. Capitais permanentes vai ser igual a capital próprio mais o passivo não corrente. Então, vai somar aí 12 milhões 850 mil mais os 7 milhões e 300 mil. Tudo isso a dividir pelo ativo não corrente de 2022. Ativo não corrente representa ativo fixo. Ok? Ok. E vamos a isso. Como estamos a fazer, multiplicamos por 100.
Então, se não multiplicarmos por 100, vai dar 1,22. Quer dizer que ela está a cobrir 100% e mais 22%. Ok, pessoal? Então, tá muito, tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito bom. Porque a nossa empresa consegue adquirir ou financiar o ativo fixo da empresa com os capitais de médio e longo prazo, que é o recomendável, ok? Muito bem, isto para 2022. Então vamos para o último que eu quero também adicionar aqui nos rastros de estrutura. Quem pode não considerar rastros de estrutura, mas eu vou já aproveitar aqui que é o índice de solvabilidade, ok? Ou conhecido também ratio de solvabilidade. Então vamos a isso. Índice de solvabilidade é igual a capital próprio sobre o passivo, ok? O total do passivo vezes 100. Então, capital próprio sobre o capital alheio, que é o passivo, ok? Vezes 100. O que mede esse índice, pessoal? Mede a capacidade que a empresa tem de solver a médio e longo prazo as suas obrigações. Okay? Suas obrigações totais, ou seja, as suas obrigações com terceiros. Em última instância, qual é a capacidade que a empresa tem de pegar no dinheiro próprio, fora os investimentos feitos, correto? Que a empresa tem para solver, okay? Liquidar as suas dívidas com terceiros. Então, é uma análise de médio prazo. Então, vamos ter aqui capital próprio a dividir pela soma dos dois passivos, correto? Então, já fiz aqui. Ou seja, vamos ter 12.850.000 a dividir pelos 7.300.000 mais os 6.900.000, ok? Depois vezes 100. Então, temos aqui 90,49%. Ou seja, em última instância, a empresa tem uma capacidade de solver as suas obrigações com terceiros a partir do seu capital próprio em 90,49%. Isto no ano de 2022. Infelizmente, a empresa não consegue solver na sua totalidade, porque tinha que dar 1 ou 100%, ou acima de 100%. Então, é uma preocupação, ok, pessoal? É uma preocupação adicional. Não está tão grave, mas a empresa precisa melhorar. É importante que a empresa tenha capital próprio suficiente para liquidar as suas dívidas com terceiros. Mas isso muitas das vezes também depende do tipo de empresas, porque há empresas que elas não são constituídas geralmente com capital próprio devido ao alto financiamento que ela exige. Tem essa característica de serem financiados com capitais de terceiros. Então, isso é muito comum, ok? Mas a interpretação do rácio é isto aí. Então, 2022, para os rácios de estrutura, né, que eu considerei aqui estes 4, temos esses resultados. Então, vamos agora para o ano de 2023. Verificar se a empresa vai melhorar ou vai piorar para aquilo que é favorável ou mais aconselhável, ok? Então, as fórmulas são as mesmas a serem utilizadas. Vamos primeiro determinar o grau de autonomia financeira, que é o quê? Capital próprio de 2023 a dividir pelo total do ativo líquido, ok? Vezes 100. Então, vamos a isso. Aqui está 20%. Vou fazer rapidamente porque já aprendemos, né, no exercício de 2022, ok, pessoal? Para o vídeo não ficar muito extenso. Aí vamos agora ao grau de endividamento. Vai ser o que, pessoal, grau de endividamento? O total do passivo, não é isso? Porque vamos considerar aqui passivo não corrente e o passivo corrente. Vamos somar, correto? E vamos dividir pelo ativo total e vezes 100, correto? Então vamos colocar rapidamente os resultados aqui. Muito bem, temos aqui 79,84%. Verifica sempre se os dois graus de autonomia financeira e de endividamento vão bater 100%, pessoal. Por quê? Porque se a empresa não está a financiar com capital
próprio vai financiar com capital alheio, ok? Então tem que ter atenção esses dois aspectos. Vamos agora para o grau de cobertura do ativo fixo para o ano de 2023. O cálculo é o mesmo, ou seja, vamos somar capital próprio, correto, mais passivo não corrente, correto, isso de 2023, a dividir pelo ativo fixo, ok? Ou seja, ativo não corrente, que são os imobilizados, ou seja, que são os ativos que esperam-se que permanecem em posse da empresa por um período superior a um ano e que geralmente não são adquiridos com a pretensão ou com o objetivo de serem vendidos, correto? Boa, para serem comercializados. Então temos mais, é claro, que podem ser vendidos. Alienação de imobilizados existe, ok, pessoal? Muitas vezes também para se desfazer de dívidas. Então temos aqui 85,38% para o ano de 2023. Então vamos para o último, aqui o índice de solvabilidade, que vai ser o capital próprio dividido pelo capital alheio, ou seja, a soma do passivo. Passivo não corrente e o passivo corrente. Para o ano de 2023, temos aqui capital próprio 5.200.000 a dividir pela soma do quê? Do passivo não corrente, que é 5.900.000, mais os 14.700.000 e mais os 5, Jesus, mais os 14.700.000, tá correto? Se eu colocar aí dentro de parênteses, que temos 25%. Isso, boa, 25,24%. Então, pessoal, o que é que podemos concluir da empresa? O que é que podemos analisar pelo menos para os ratios de estrutura desta empresa no ano de 2022 para 2023? Olhem os valores. Grau de autonomia, ou seja, a capacidade da empresa de financiar os seus ativos, os seus investimentos com capital próprio, com dinheiro próprio da empresa, com recursos próprios. Olha aqui, a empresa sai de 2022 de 47,50% para 20,16% em 2023. A empresa, pessoal, há uma queda significativa aqui. Há uma perda significativa. Vamos para o grau de endividamento. A empresa estava a financiar em 2022 os seus investimentos, os seus ativos com 52,50% e em 2023 79,84%. Pessoal, isto significa que a empresa está a depender mais de financiamento externo. E depender mais de financiamento externo, como empréstimos obtidos por pessoal a bancos e o resto, coloca a empresa numa situação, muitas das vezes, por quê? Porque empréstimos obtidos, a empresa tem a obrigação de pagar com juros, correto? Logo, expõe a empresa a riscos financeiros elevados, ok? Porque tem essa obrigação, por quê? Porque o capital próprio não tem esta característica de ser um capital reembolsável, diferente do que? Do capital alheio, que é o passivo não corrente. Relativamente ao grau de autonomia financeira, percebe-se que a empresa sai de 122,12% em 2022 para 85,38% para 2023. Ou seja, em 2023, né? Isto quer dizer que a empresa deixou de cobrir 100% ou mais de 100% o quê? O seu ativo fixo. Ou seja, a empresa está a depender. O que isso quer dizer? Que a empresa, em 2023, está a depender de passivo corrente para financiar o quê? O ativo fixo. Porque se o capital permanente não cobriu em 100% o ativo não corrente, então está a depender do passivo corrente, pessoal. Isto não é recomendável, não é aconselhável, demonstra uma fragilidade ou uma instabilidade da empresa. Quanto à solvabilidade,
perceba que a empresa em 2022 já não tinha capacidade, né? Porque era apenas 90,49% e em 2023 piora, vai para 25,24%. Ou seja, em última instância, a empresa não tem capacidade de liquidar, desculpa aí o avião, de liquidar as suas obrigações com capital próprio, com recursos próprios, pessoal. Então, é lamentável a situação da empresa Feifoco. Lamentável porque precisamos melhorar em 2024, no próximo ano, no próximo exercício econômico, ok? Então, é isso. Uma análise básica, mas é rápido. Muito obrigada, eu sou a Ana Antônio, estudante de contabilidade, terceiro ano. Estou aqui apenas para partilhar o pouco que eu sei. Muito obrigada e até já. Não se esqueça de compartilhar.